Muito bem, pessoal. Vou trazer para vocês aqui nesses minutos algumas questões que constantemente me perguntam sobre a especialidade, da medicina legal e perícia médica em relação a rotina de trabalho, competências, habilidades que se exigem desse especialista. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curte aqui o vídeo, compartilha com quem mais possa se interessar, ativa o sininho para você saber quando que eu vou lançar um novo vídeo, que aqui esse canal é justamente para isso, para divulgar a medicina legal como uma especialidade médica e a importância da sua formação. De alguns pontos a gente pode tratar sobre esse tema em relação à rotina. Muito tem se falado nos últimos tempos sobre a questão da flexibilidade de horários da medicina legal, sobre a questão de qualidade de vida nessa especialidade médica. Pois bem, tem verdades, realmente é uma especialidade que permite que você tenha mais flexibilidade de horários, porque você realiza trabalhando com um perito judicial, perito oficial do juiz. Você marca seus exames periciais, você pode, por exemplo, vamos supor que você faça exames periciais 1 ou 2 vezes na semana. Você tem seus dias fixos de realização dos exames para, enfim, entrevistar o periciado, realizar o exame físico, descrever o exame físico. E nos outros dias, vamos supor que você use para escrever esses laudos. Afinal de contas, em cada perícia você produz um laudo, o documento médico legal, que é onde o perito vai, de fato, concluir tecnicamente o que está sendo questionado pela autoridade que requisitou aquela perícia. Então, supondo essa situação hipotética, basicamente você pode, por exemplo, trabalhar escrevendo esses laudos em casa. Pode, realmente. Levando em conta que isso leva tempo, que você necessita de revisão da literatura médica, revisão e estudo das documentações médicas que são apresentadas, do que você encontrou no exame físico, do exame pericial, a leitura do processo. É importante a gente lembrar que isso é uma etapa da perícia. A perícia começa quando você começa a ler o processo. É ali que você vai entender qual o objetivo daquela perícia, o que o juiz quer saber, o que os advogados estão perguntando, o que é o objeto. Então, o exame pericial começa com a leitura do processo. Então, e termina com a conclusão, resposta aos quesitos. Esse vídeo não só tem com esse objetivo de falar a minúcia desse trabalho, porque, claro, isso é uma coisa muito ampla e variável, inclusive, com o tipo de perícia médica que se faz. Algumas se exigem mais tempo na elaboração do laudo, outras menos. Vai depender da demanda. Uma perícia que envolve danos à saúde tem uma complexidade, uma perícia que envolve uma perícia securitária tem outra complexidade, de isenção de imposto de renda, uma perícia de identificação médico-legal tem outra dificuldade. Então isso é muito variável, não tem como falar especificamente, mas é claro que independentemente da complexidade, demanda tempo. Então, o fato de você ter dias na semana que te proporcionem redigir os seus laudos em casa, é claro que é uma vantagem em relação à qualidade de vida, em relação às outras especialidades médicas, é verdade. Porém, é importante lembrar que nenhuma especialidade médica, e aqui sendo um pouco geral, nenhuma talvez seja uma palavra forte, mas praticamente nenhuma especialidade médica leva trabalho para casa. A medicina legal é uma delas. Na imensa maioria das perícias que a gente faz, o que é o trabalho para casa? O laudo. Por isso que você
precisa de tempo para redigir o laudo. Por isso que isso faz parte do trabalho pericial. Sem contar que depois que você peticiona seu laudo, futuramente, se houver alguma dúvida, seja da autoridade que requisitou, seja das partes, manifestações, né, pedidos de esclarecimentos, são rotina na prática pericial. Então não é porque você entregou o laudo que acabou a perícia, né? É claro que isso é diretamente proporcional à forma como você escreve, ao seu treinamento em perícia, a forma como você expressa e é claro. A clareza dentro do laudo é fundamental. Objetividade, rigor científico, tudo isso é primordial. Então, vejam que essa questão de levar trabalho para casa acaba sendo um contra sobre esse aspecto, que não significa que porque não faz plantão ou que tenha menos dias de trabalho fora de casa, implica que seja um pouco mais tranquilo, até porque do ponto de vista de método pericial, a gente precisa lembrar que o trabalho do médico perito, ele é fundamentalmente, com as ressalvas da área que você está atuando, da complexidade da perícia que você está fazendo, ele é fundamentalmente criativo. E não é todo dia que se está com esta, vamos dizer assim, em plena capacidade criativa, em plena capacidade de expressar adequadamente com clareza e objetividade o raciocínio médico para exatamente exercer sua função, sua finalidade, que é responder aos questionamentos da autoridade que requisitou aquela perícia. Então isso demanda, às vezes, mais tempo do que o previsto. Um laudo que eventualmente seja não necessariamente mais complexo, mas que tenha uma dificuldade de se construir a lógica argumentativa que vai embasar sua conclusão, do modo técnico, isento, científico, isso pode ser uma dificuldade em alguns casos. Isso é patente. Os colegas que estão atuando com perícia médica não me deixam mentir, especialmente os que têm experiência, sabem que isso é comum de acontecer. Então, esse é um ponto interessante. As habilidades, uma competência que o especialista em medicina legal precisa ter é a sua capacidade criativa e, consequentemente, sua capacidade de expressar claramente, documentalmente, através do seu laudo, uma conclusão científica, conclusão com método, uma conclusão técnica. Isso é um desafio. Isso, claro que não se aprende da noite para o dia, isso exige treinamento, exige formação, essencialmente, na especialidade. Eu entendo que essa é uma vantagem em detrimento de outros, mas vejam, tudo que eu estou falando para vocês aqui demanda um certo perfil e gosto por fazer isso. Precisa gostar de ler muito, inclusive não só medicina, leis, obviamente. Precisa gostar de estudar várias áreas da medicina. A medicina legal, ela tem uma finalidade específica, mas o seu contexto de conhecimento médico é generalista. É importante que tenha isso em mente. Então, é constante o estudo da ciência médica, a atualização da literatura, tanto jurídica como médica. É preciso gostar disso. É preciso entender que a medicina legal é uma especialidade muito próxima das ciências humanas, em termos de conhecimento mesmo. Por isso é medicina legal, porque ela é a serviço da justiça. E a justiça, o direito, é uma ciência humana.
Essas nuances são importantes da gente delimitar e compreender, exatamente para saber se a gente tem aptidão para essa especialidade ou não, se a gente gosta disso. E essa é uma pergunta muito frequente que me fazem sobre a especialidade. Então eu julgo extremamente importante a gente compreender isso. Então, se você sabia disso, se você gostou, se você quiser saber mais sobre a medicina legal, se inscreve no canal, curta esse vídeo, ative o sininho para você ficar sabendo quando eu vou lançar um novo vídeo. E é isso aí, até a próxima.